Olá pessoal, tudo bem? Mais uma questão que a gente vai resolver aqui é a questão do número 57, do livro Hoffman, página 73. Essa questão ela vai dizer o quê? O primeiro ponto, né, que a gente tem que fazer para resolver uma questão contextualizada é ler o problema. Então vamos lá. O raio da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros. Lembrando, nós temos a Terra aqui, achando que é uma esfera perfeita. O raio dela significa a distância do centro até a superfície. Esse raio tem como medida 6.400 quilômetros, aproximadamente. Um corpo situado a x quilômetros do centro da Terra pesa WX quilogramas. Então o que você tem? O corpo ele pode estar situado aqui, por exemplo, ou seja, esta aqui representa a distância do corpo em relação ao centro. Essa significa a distância x, mas o corpo poderia estar aqui também. Então a distância x passaria a ser qual? Passaria a ser toda esta distância, certo? E conforme for essa distância, eu tenho uma expressão WX, onde WX é dado como? É AX para x menor ou igual a 4.000 e B sobre x quadrado para x maior que 4.000. Então percebam, essa é uma função definida por partes. Para x menor ou igual a 4.000, nós temos uma representação. Para x maior que 4.000, nós temos outra representação para WX. A questão pergunta, antes mencionar A e B são constantes positivas. Então A e B nós sabemos que são números positivos. A questão pergunta, qual deve ser a relação entre A e B, para que WX, que é esta função, seja contínua para qualquer valor de x. Então, esta é a primeira pergunta. A outra depois nós veremos com calma. Então, para esta função aqui ser contínua, para qualquer valor de x, observe que, se x for menor ou igual a 4.000, isso aqui sempre vai ser contínuo. Então, ou x menor que 4.000, isso aqui sempre vai ser contínuo. Por quê? Porque é uma função polinomial. Se x for maior que 4.000, este valor aqui, essa expressão, também vai ser sempre contínua. Por quê? Porque é uma função racional cujo denominador não se anula. Ou seja, o x não será igual a zero para valores de x maiores que 4.000. Então, onde estará o grande problema? Estará exatamente no 4.000. Ou seja, será que essa função ela vai ser contínua para x igual a 4.000? Não sei, mas eu quero que seja. Se eu quero que seja, então eu tenho que garantir o quê? Que o limite de WX, quando x tende a 4.000, deva ser igual a W de 4.000. Isso significa dizer que a função W é contínua em 4.000. Mas se eu quero que isso aqui ocorra, nós devemos fazer o quê? Quanto vale W de 4.000? Então, para x igual a 4.000, quanto vale W de 4.000? Vale A vezes 4.000. Pois em lugar do x nós temos 4.000. Então, no fundo, eu quero que este limite, quando x tende a 4.000, seja exatamente A vezes 4.000. Se quiser, 4.000 vezes A. Mas o que vai dar este limite? Ora, esse limite tem que existir. Ou seja, os limites laterais eles têm que serem iguais. Mas percebam que a função ela tem dois comportamentos. Antes de 4.000 vale uma expressão, depois de 4.000 vale outra. Então vamos observar assim, o que vai ocorrer quando x tende a 4.000 pela esquerda. Qual vai ser a expressão que eu vou substituir em WX? Então, x se aproximar de 4.000 pela esquerda significa dizer que o x está se aproximando de 4.000 com valores de x menores que 4.000. Neste caso, a expressão que vai corresponder a WX será qual? A vezes x. Com isso, nós obtemos
limite de A vezes x, quando x tende a 4.000, deverá ser igual a quem? Deverá ser igual a A vezes 4.000. Então, esse limite aqui deu A vezes 4.000, que realmente corresponde à expressão que nós temos aqui. Só que o limite lateral à direita também deve ser igual a essa expressão. Mas qual é o limite lateral à direita? Limite de x tendendo a 4.000 pela direita de wx. Ou seja, o x está se aproximando de 4.000 por valores de x maiores que 4.000. Então, qual vai ser a expressão correspondente ao wx? Vai ser b sobre x ao quadrado. Neste caso, nós teremos limite de b sobre x quadrado quando x tende a 4.000 pela direita. Mas isso é uma função racional. Nós sabemos que é contínua em 4.000. Então, nós simplesmente substituímos em lugar do x por 4.000. Vai ficar 4.000 ao quadrado. E disso nós concluímos que b vai ficar b sobre quanto? 16. 10 na sexta. Então, esse limite lateral à direita para x se aproximando de 4.000, ele deu quanto? Deu essa expressão. Só que essa expressão, ela tem que ser igual a quem? Para ser contínua? A 4.000 vezes A. Porque nós tínhamos que o limite bilateral tinha que ser igual a este valor da função ser contínua. Mas aqui nós obtemos os limites laterais. Então, os limites laterais eles têm que ser iguais e iguais aqui a 4.000 vezes A. Deste modo, nós temos qual relação entre B e A? Ora, B sobre 16 vezes 10 a 6 vai ter que ser igual a quem? A 4.000 vezes A. Com isso, nós concluímos o quê? Que o B vai ser igual a 4 vezes 10 na terceira, que é 4.000, A vezes 16 vezes 10 na sexta. Consequentemente, o B deve ser igual a quê? 4 vezes 16, 16, 32, 64, né? 64 vezes 10 na nona. Então, esta deve ser a relação entre B e A para que esta função dada seja contínua. Com isso, nós mudamos a questão. A primeira pergunta, o primeiro questionamento. A segunda questão que é pedida para a gente é: faça um esboço do gráfico de wx. Então, não está pedindo o gráfico de maneira precisa, é apenas um esboço. Para fazermos um esboço do gráfico, aqui, nós vamos colocar um plano cartesiano, que é o x e aqui é o wx. Observe que o 4.000 ele é um divisor de águas. Para x antes do 4.000 tem um comportamento para wx. Para x depois do 4.000 tem outro comportamento para wx. Então, vamos colocar aqui 4.000. Para x igual a 4.000, o valor que eu vou obter vai ser A vezes 4.000. Então, eu não sei quanto que é o A, mas eu sei que ele é uma constante positiva, então vai ser A positivo. Certo? Para x antes de 4.000, eu tenho essa expressão. E essa função aqui é o que? Uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. E eu preciso de quantos pontos para ter essa reta? 2, apenas 2. Pega x igual a 0. Para x igual a 0, quanto vai dar essa reta? Quanto vai dar essa expressão? A vezes 0 vai dar exatamente 0. Então tem ponto e eu já tinha esse outro ponto. Então nós temos a reta. Só que essa reta, ela pode estar descrita para valores de x negativos? Não, porque x representa uma distância. Então essa expressão aqui eu devo ignorar. Esse pedaço aqui. E agora, para x maior que 4.000?
vai dar essa expressão. Observem que, na medida que o x ele aumenta, essa expressão vai se aproximar de quanto? Para x muito grande, haja vez que venha uma constante positiva, esse número vai se aproximar de zero. Certo? À medida que o x aumenta, esse número aqui vai se aproximar de zero. Ou seja, um comportamento gráfico para essa função, supondo que a função da x seja contínua, seria algo desse tipo. Então, este seria um esboço do gráfico de lado. Põe isso na sua grama. Obrigado pela atenção.